Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo desta sexta-feira, mais uma vez na hora do almoço, eu quero trazer mais um giro de notícias para vocês, porque o torcedor do Santos não tem um dia de paz, o Santos continua surpreendendo o seu torcedor. Vamos falar de alguns jogadores que podem estar chegando na Vila Belmiro e passar para vocês também a tabela da Série B. Sim, a CBF conseguiu, antes tarde do que mais tarde, faltando cerca de aproximadamente uma semana para o início da competição. Finalmente, a CBF divulgou as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, né? A competição iria começar e o torcedor não sabia sequer quando o seu time iria jogar. Mas agora, pelo menos nas primeiras rodadas, agora a CBF já divulgou quando serão os jogos. A gente vai falar disso também neste vídeo. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Não esqueça de deixar o seu like. Já vai comentando aqui, tem um jogador polêmico que falaremos. Eu quero muito saber sua opinião sobre a possível chegada deste atleta. Compartilhe esse vídeo com os amigos e vamos juntos rumo aos 5.000 inscritos. Eu conto apenas com o seu engajamento, com a sua participação. E não se esqueça, fale do canal Filho de Peixe, porque aqui, você já sabe, o torcedor santista tem vez e voz. Dito tudo isso, então, vamos começar com a notícia mais surpreendente que saiu ontem no finalzinho da noite, por volta de 8, 9 horas da noite aproximadamente. O Santos está negociando com o atacante Breno Lopes do Palmeiras, um jogador de 28 anos que entrou para a história do Palmeiras por um gol na final da Libertadores justamente contra o Santos. Algumas informações desencontradas. O Wagner Frederico, que tem um bom canal aqui no YouTube, garante que o Santos está apalavrado com o jogador, que já está tudo certo e que é questão de horas para que o anúncio seja feito. Pode ser, inclusive, que no momento que você vê esse vídeo, o anúncio já tenha sido feito, mas esse vídeo está sendo gravado na manhã da sexta-feira. No presente momento ainda não há uma oficialização da contratação do Breno Lopes. O Breno Lopes tem contrato com o Palmeiras até o final desse ano e aí tem algumas questões que a gente ainda não sabe. O Breno Lopes, o contrato dele com o Palmeiras será renovado para ele ser cedido ao Santos por empréstimo? Ou o Breno Lopes assinará contrato com o Santos até o final desse ano? E aí, quando o contrato expirar, caso ele venha a ter um bom desempenho, já como jogador livre, ele venha a renovar por mais uma, 2 temporadas com o Santos. Não sabemos, isso pode ser que as informações mais detalhadas sejam divulgadas ao torcedor do Santos quando e se o Breno Lopes for anunciado, mas o fato é o seguinte, eu notei uma grande rejeição da torcida ao Breno Lopes, porque o Breno Lopes é autor de um dos gols mais da história recente que mais magoou o torcedor do Santos. Se você não se lembra, naquela final da Libertadores de 2020, que foi disputada em 2021 por conta da pandemia de Covid-19, é do Breno Lopes o gol do título do Palmeiras, naquele lance que a gente não consegue esquecer. O Wellington Tim deu todo o espaço do mundo para o cruzamento do Rony, o Pará não subiu, o John ficou no meio do caminho e o Breno Lopes fez o gol. Muitos torcedores do Santos contestando por que é que o Santos contrata um jogador que tem essa história muito ligada ao Palmeiras, mas o fato é o seguinte, eu não vou fugir da raia, vou dar a minha opinião sobre o Breno Lopes. Não acho o Breno Lopes esse jogador horrível, esse bagre que muitas pessoas estão tentando pintar. Acho que é um jogador que pode ser muito útil, principalmente, gente, é o que eu sempre falo aqui nos vídeos para vocês, considerando o contexto de Série B. Infelizmente, o Santos está na Série B e para um ano atípico, para um ano de Série B, eu acho que o Breno Lopes pode sim ser útil. É verdade, ele perdeu muito espaço no Palmeiras, ele até entra no jogo contra o São Lourenço da primeira rodada da Libertadores, mas também num contexto em que o Abel poupou boa parte dos jogadores pensando no jogo da volta da final contra o Santos e também, galera, pelo seguinte motivo. O Breno Lopes perdeu espaço porque a molecada do Palmeiras é muito boa. Você tem o Endrick, que é titular indiscutível. Você tem aí o Estevão, que ontem barbarizou, acabou com o jogo, um garoto de 16 anos fazendo gol na Libertadores. Você tem o Luiz Guilherme, que é um excelente jogador. O Palmeiras contratou o Lázaro, que é um jogador também muito importante. O Breno Lopes perdeu espaço, não chega ao Santos no melhor momento da sua carreira, não está tendo uma minutagem tão grande assim, mas eu acho que ele pode ser útil. Agora, como eu disse, é importante considerar tanto o contexto de Série B para o Santos, mas é importante considerar um contexto da própria história recente do Santos. Considerando que o Breno Lopes não é um jogador assim, não é uma Ferrari, não é uma Brastemp, não é uma unanimidade, será que o Santos não encontraria no mercado
outro jogador com perfil parecido do Breno Lopes, que não fosse um jogador que tem essa história ligada a um rival do Santos, como é o caso do Palmeiras? Vou dar um exemplo aqui. Já que o Santos procura alguém para o lado esquerdo do campo, apesar de eu saber que o Breno Lopes também pode ser uma opção para centroavante, por que o Santos não pergunta as condições do Bill, jogador do Nova Iguaçu, um dos melhores jogadores do Campeonato Carioca? Nova Iguaçu chegou na final, perdeu do Flamengo, né? Jogadores assim de um perfil parecido com o do Breno Lopes e que não tem essa questão ligada a um rival do Santos, a um cara que fez um gol que tirou um título de Libertadores do Santos. Vocês entendem? Eu acho então que talvez por isso a direção do Santos poderia pensar num outro nome. Nós não contamos aqui em outros vídeos dessa semana que o Rossi deixou de vir para o Santos porque provocou o Santos, fez até gesto obsceno. É claro que não se compara uma provocação desrespeitosa a um clube de um gol que ele fez, né? Porque o Santos toma gol de muitas pessoas. E aí você talvez não possa pôr isso na balança para ser o fator predominante. Mas aí eu fico pensando o seguinte: imaginem a rejeição que o Breno Lopes já vai ter da torcida. A menos que ele chegue voando, barbarizando e decidindo os jogos, eu acho que ele vai ter que rebolar muito para superar a desconfiança e a rejeição da torcida. Mas o que você pensa da contratação desse jogador? Diga aqui nos comentários, vai ser um prazer ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Outro jogador que teve o seu nome ventilado ao Santos é o zagueiro Rodrigo Caio, que está sem jogar desde que o seu contrato com o Flamengo se encerrou. Um zagueiro de 30 anos, até surpreende a idade. Quando você pensa em quanto tempo o Rodrigo Caio ficou no auge do futebol brasileiro, chegou até a seleção brasileira, você pressupõe que se trata de um jogador mais velho, mas ele tem apenas 30 anos, mas infelizmente teve a sua carreira afetada por gravíssimas lesões. O joelho do Rodrigo Caio passou por muitos problemas. É triste ver que um jogador tem a dificuldade de desempenhar o ofício que ele escolheu como sua profissão. Um jogador que foi oferecido, e a minha opinião sobre o Rodrigo Caio é a seguinte: se ele vier com um salário baixíssimo, e baixíssimo entenda-se algo parecido com o salário que o Santos paga para o Otero e para o Casares, 50 mil reais, um contrato curto, de baixo risco para o Santos e com produtividade, eu acho que vale a aposta. É um zagueiro muito técnico, polivalente, já jogou inclusive de volante, tem uma boa saída de bola, um jogador experiente e absolutamente vitorioso. Mas para que o Rodrigo Caio possa vir, o Santos precisa fazer exames minuciosos. E é aí que mora o problema. A gente está falando de um Flamengo que tem uma das melhores estruturas do mundo em termos de futebol e o Rodrigo Caio não convenceu o departamento médico do Flamengo. E quando a gente fala assim, mas o Santos vai fazer exames minuciosos, será que serão os mesmos exames que fizeram no Ricardo Goulart, que claramente veio para o Santos sem nenhuma condição? Será que serão feitos os mesmos exames que fizeram com o grande Júnior Caissara? Então isso me preocupa. Eu tenho a sensação, não é uma informação, de que infelizmente o Rodrigo Caio não tem mais condição de desempenhar um futebol de alto nível. Outro zagueiro de primeira linha, o Dedé, do Vasco, um zagueiraço, um zagueiro assombroso de tão bom. Teve ali algumas chances no Atlético Paranaense, na Ponte Preta, o Dedé na Ponte Preta chegava a me dar dó. Sem nenhuma condição, até um pouco constrangedor, o Dedé fazendo gol contra, não conseguia fazer absolutamente nada, encerrou a carreira. Mas pode ser que o Rodrigo Caio ainda tenha lenha para queimar, mas acho que é uma contratação de risco e só vale a aposta, né? Considerando que o Santos liberou o Messias, inclusive já foi oficializado por parte do Santos a saída do Messias para o Goiás, só vale o investimento se for um contrato de baixíssimo risco e que o Santos se cerque de bateria de exames muito rigorosos, coisa que eu não sei se ele seria aprovado, porque o Flamengo, por exemplo, não viu nenhum indício que lhe desse segurança para manter o Rodrigo Caio no elenco. Mas eu quero saber o que você pensa sobre a contratação do Rodrigo Caio. Falando de outro jogador com quem o Santos negocia, inclusive até dando uma satisfação para os inscritos, porque eu acabei citando o Patrick no vídeo de ontem e esqueci de passar o status da negociação. O Santos continua negociando com o jogador, ele viria por empréstimo do Atlético Mineiro, mas agora a novidade é que o Santos ganhou a concorrência do Fortaleza, do Leão do Pici, que quer também o jogador. Não sabemos qual será o desfecho dessa história, claro, sempre lembrando, no momento que eu gravo esse vídeo, ainda não há uma oficialização de para onde vai o Patrick, se ele virá para o Santos ou não. Mas agora o Santos tem a concorrência do Fortaleza. E aí, infelizmente, eu não sei o que o Patrick vai escolher para a carreira dele, mas se a gente for comparar,
fazer um comparativo, o Santos está na Série B, o Fortaleza na Série A. O Santos não disputa a Copa do Brasil, o Fortaleza disputa. O Santos não disputa nenhuma competição internacional, o Fortaleza está na Sul-Americana, o Fortaleza também está na Copa do Nordeste. Em termos de nível de competição, o cardápio do Fortaleza é muito mais vantajoso do que o do Santos. Será que o Patrick vai optar por isso? Ou ele enxerga que no Santos ele pode ter mais oportunidades do que no Fortaleza? Descobriremos isso nos próximos capítulos, mas o fato é que as negociações seguem, ainda não há um desfecho, mas agora o Santos ganha a concorrência de um rival da Série A. Estamos falando do Fortaleza, tá certo? E para fechar esse vídeo, eu quero falar da tabela da Série B. A CBF finalmente divulgou os primeiros jogos da Série B e o Santos, anote aí na agenda, estreia na próxima sexta-feira, também conhecido como dia 19 de abril, às 20 horas contra o Paysandu na Vila Belmiro. Jogo sem torcida, porque, claro, importante explicar para nossa audiência rotativa, o Santos ficará 3 jogos sem torcida em razão daquela punição no STJD por conta do dia do rebaixamento, aquelas cenas de depredação na Vila Belmiro. Então, só recorrendo aqui ao meu caderninho, o primeiro jogo do Santos, dia 19 às 20 horas, com o Paysandu na Vila Belmiro. Depois, no dia 26, o Santos faz a segunda rodada fora de casa contra o Avaí, também às 20 horas na Ressacada. Depois volta e no dia 6 de maio, também conhecido como uma segunda-feira, o Santos enfrenta o Guarani em casa. E depois o Santos vai, no dia 11 de maio, enfrentar o Amazonas lá no extremo norte do Brasil, fora de casa, o Amazonas que ganhou a Série C e subiu para a Série B. Essa é a tabela inicial do Santos, os 4 primeiros jogos. À medida em que o tempo for passando, a CBF vai detalhar mais rodadas, mas é importante dizer o seguinte para o torcedor do Santos: jogos do Santos como mandante, onde eu posso assistir? Sport TV, Premier e, a depender de onde você esteja no Brasil, em algumas praças da Globo. Se você mora em Santos, pode ser que a TV Tribuna transmita. Jogos no Nordeste também, pode ser, mas porque o Santos vendeu os seus direitos para a Globo, jogos como mandante. Então, quando o Santos for mandante, você pode assistir aos jogos do Santos no Sport TV ou no Premier. E quando o Santos for visitante, as outras 2 plataformas que poderão transmitir os jogos do Santos, além da Globo, que ficou com os 380 jogos, você pode assistir também no canal GOAT, aqui no YouTube, G-O-A-T, GOAT, e na TV Brasil, que tem o sinal digital aí, é um canal da estatal da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Você pode também assistir os jogos do Santos na condição de visitante pela TV Brasil. É isso nesse vídeo desta sexta-feira que está saindo na hora do almoço. E eu peço para que você deixe o seu like se você gostou. Já vai comentando o que você está achando dessas negociações. Diga se você traiu o Rodrigo Caio, o Breno Lopes. Diga o que você espera para a estreia do Santos na Série B na próxima semana. E o resto você já sabe. Like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e vamos juntos rumo aos 5.000 inscritos. Eu conto apenas com o seu engajamento, com a sua participação. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.